Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, está começando mais um programa Literoucos. Nós tivemos de dar uma parada devido à pandemia e estamos de volta, no entanto, sem convidados devido à restrição de pessoas nos estúdios. Mas muitos escritores mandaram aí alguns recadinhos para você que está em casa, dicas de leitura. Mas hoje a gente começa o nosso programa meio triste, porque nesses últimos 2 meses nós perdemos muitas personalidades literárias, culturais. Aos 94 anos, faleceu em abril o nosso querido Rubem Fonseca. Rubem Fonseca, um dos maiores escritores brasileiros, morreu aos 94 anos. Para você ter uma ideia, Rubem Fonseca ganhou o prêmio Camões em 2003, vítima de um infarto. Ele foi camelô, delegado, e por isso conseguiu introduzir aí o estilo seco e direto quando se falava em crime. Olha só as principais obras. Coloca na tela aí, Marcos. O nosso querido Rubem Fonseca deixou uma vasta literatura. Para se ter uma ideia, Os Prisioneiros, A Coleira do Cão, Lúcia McCartney e Feliz Ano Novo. Este último livro, para você ter uma ideia, foi proibido pela ditadura por trazer apologia da violência e conter cenas e expressões atentatórias à moral e aos bons costumes. Vamos ver o livro do nosso querido Rubem Fonseca, Feliz Ano Novo. Um livro muito bacana. E é uma dica de leitura para você. Infelizmente, o Brasil perde uma grande celebridade, né? E por ter sido delegado, ele tem aí alguns livros de um estilo muito peculiar. E é importante a gente ler. Deixou uma vasta, né, literatura para nós. Infelizmente, o Brasil, os governantes brasileiros, não citou e não divulgou nenhuma nota pública perante esta perca. Mas aqui no nosso programa Literoucos, a gente fala. Rubem Fonseca, você fará muita falta, mas seu legado estará entre nós. E vamos continuar. Vamos falar do prêmio Pulitzer? É isso mesmo. Quem levou o prêmio Pulitzer desse ano foi o Colson. Olha só, o Colson, o escritor norte-americano, ganhou o prêmio Pulitzer com a obra, adivinha o nome da obra? O Reformatório de Níquel. Coloca na tela aí, Marcos. O Reformatório de Níquel, para você ter uma ideia, é uma obra vencedora, que é ambientada em torno de um reformatório que funcionou por mais de um século na Califórnia e acabou com a vida de centenas de meninos negros. O livro registra a história de Curtis, um jovem que vai parar no local por um crime cometido por outra pessoa. Para vocês terem uma ideia, o prêmio Pulitzer é considerado o prêmio literário mais importante dos Estados Unidos e um dos mais relevantes do mundo. Ele, o nosso querido escritor norte-americano, é a segunda vez que ele ganha
o prêmio. É isso mesmo. Em 2017, ele ganhou também o prêmio com a obra Underground, o autor do Reformatório de Níquel. E os livros são lançados aqui no Brasil pela HarperCollins. Parabéns aí ao nosso escritor norte-americano. Um dos blocos que a gente trouxe aqui para o nosso programa é o Fique Sabendo. O Fique Sabendo são curiosidades, particularidades da literatura e do mundo da cultura. Agora, eu tenho certeza que isso você aí não esperava. Coloque aí no Facebook o que você acha desse Fique Sabendo. Põe aí, Marcos, o nosso Fique Sabendo de hoje. Olha só, o nosso Fique Sabendo diz o seguinte, que ler relaxa mais que ouvir música. Vamos até mais longe. Segundo um estudo da Universidade de Sussex, ler relaxa mais do que passear, tomar um chá ou jogar videojogos. E o que vocês acham aí, vocês de casa? Vocês acham que a leitura realmente relaxa mais do que esses pontos, do que tomar um chá, do que passear ou jogar videojogos, ou até ouvir música? Diga para nós aí no Facebook, que você que está acompanhando. E no próximo bloco, a gente vai ver vídeos e um projeto muito bacana. Até lá, Literoucos! Você ainda não conhece a Multiware Tecnologia? Bom, então te convido a conhecer nossa história de sucesso. Estou na Multiware Tecnologia desde o início. Passamos por muitos desafios, mas nunca pensamos em desistir, pois nosso objetivo é oferecer cada vez mais serviços de qualidade aos nossos clientes. Em 2017, estamos completando 17 anos no mercado de tecnologia da informação. Nascemos com o desejo de ser algo mais. Não queríamos simplesmente prestar um serviço de tecnologia. Queríamos oferecer soluções para conectar as pessoas ao mundo e com o que é mais importante para a sua vida. Hoje somos reconhecidos nacionalmente entre as melhores empresas de telecomunicação. Participamos de encontros e feiras, levando o que é melhor e mais moderno. Conectamos nossos serviços e nossos produtos a mais de 3 milhões de usuários finais em todo o país. Atualmente somos 50 profissionais, movidos por tecnologia, com a preocupação de encurtar distâncias e trazer soluções que te levam para o futuro. Multiware Tecnologia, www.multiwaretecnologia.com.br. Bruna, o que você tá fazendo? Oi, emitindo fatura da TW Speed. E você resolve tudo pelo celular? A TW Speed tem aplicativo próprio. Vantagem de ter um suporte local, né? E você não gasta internet com isso? Não, a TW Speed não tem franquia de dados. Falando nisso, olha aqui. Como TV mais internet na fibra 50 mega mais 35 canais por apenas R$ 99,90 por mês. Vem pra TW Speed. Prontinho, agora eu vou trabalhar. Ligue ou chame a gente no WhatsApp. TW Speed, uma empresa do grupo Adebrax. Você ainda não conhece a Multiware Tecnologia? Bom, então te convido a conhecer nossa história de sucesso. Estou na Multiware Tecnologia desde o início. Passamos por muitos desafios, mas nunca pensamos em desistir, pois nosso objetivo é oferecer cada vez mais serviços de qualidade aos nossos clientes. Em 2017, estamos completando 17 anos no mercado de tecnologia da informação. Nascemos com o desejo de ser algo mais. Não queríamos simplesmente prestar um serviço de tecnologia. Queríamos oferecer soluções para conectar as pessoas ao mundo e com o que é mais importante para a sua vida. Hoje somos reconhecidos nacionalmente entre as melhores empresas de telecomunicação. Participamos de encontros e feiras, levando o que é melhor e mais moderno. Conectamos nossos serviços e nossos produtos a mais de 3 milhões de usuários finais em todo o país. Atualmente somos 50 profissionais, movidos por tecnologia, com a preocupação de encurtar distâncias e trazer soluções que te levam para o futuro. Multiware Tecnologia, www.multiwaretecnologia.com.br. Bruna, o que você tá fazendo? Oi, emitindo fatura da TW Speed. E você resolve tudo pelo celular? A TW Speed tem aplicativo próprio. Vantagem de ter um suporte local, né? E você não gasta internet com isso? Não, a TW Speed não tem franquia de dados.
Falando nisso, olha aqui. Como TV mais internet na fibra 50 mega mais 35 canais por apenas R$ 99,90 por mês. Vem pra TW Speed. Prontinho, agora eu vou trabalhar. Ligue ou chame a gente no WhatsApp. TW Speed, uma empresa do grupo Adebrax. Olá, estamos de volta com o nosso programa que fala sobre literatura, fala sobre cultura e fala sobre arte. Para você ter uma ideia, nós tivemos uma parada do nosso programa, nós não estamos recebendo nenhum convidado nos estúdios devido à restrição dentro dele por causa da pandemia, mas nossos escritores regionais mandaram alguns recadinhos e algumas dicas para você que está em casa, dicas de leitura. Olha só, a professora doutora Marlete da Croce enviou para nós um videozinho. Se atente nesta dica. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, sou a professora Marlete, pedagoga, psicopedagoga, mestre e doutora. E venho aqui fazer uma sugestão a vocês enquanto leitura nesses dias, né? Para quem está buscando algo diferente, super recomendo este livro, que é um livro assim que vai fazer com que cada ser humano possa se compreender enquanto ser existencial. Ele aborda toda uma retrospectiva de construção e de jogos de interesse, ensinamentos, enfim, de certo e errado, né? E normal e anormal diante das questões sexuais e da sexualidade humana. Então, para quem quer se conhecer um pouquinho mais, super recomendo este livro. Para quem não tem e gostaria de adquirir, eu tenho ele à pronta entrega, é só entrar em contato comigo e fazer o seu pedido. Para quem também pode estar entrando em contato com a própria editora, www.açõesliterárias.com.br. E para quem gostaria de uma leitura mais suave, né? Recomendo também poesias, poemas, né? Eu tenho assim 2 poemas em cada livro, que é da antologia de escritores contemporâneos. Então, no volume 1, eu tenho o poema Ser Feliz e Sentimentos. Super recomendo também essa leitura. No volume 2, né, eu tenho o poema Louco Desejos e Rejeição. No volume 3, então eu tenho Razões para Amar e Saudade Sem Fim. E no volume 4, então, eu tenho A Arte de Amar e Loucuras da Paixão. Também esses livros também tem a pronta entrega e também pode entrar em contato também com a editora, né? www.açõesliterárias.com.br. E eu tenho também uma notícia para dar que agora para esse próximo final desse mês, eu tenho um livro que está saindo, já está sendo impresso, que é um livro bilíngue, poemas escritos em espanhol e português, poemas sensuais e eróticos, né, em 2 línguas, intitulado El Arte de Amar e Seduzir, El Caça, El Caçador. Tá? Obrigada e aproveitem, uma boa leitura. Nós quem agradecemos, professora doutora Marlete, por ter enviado esse vídeo, pelas indicações. Em breve nós teremos o prazer de tê-la aqui conosco em nossos estúdios para falar mais um pouquinho sobre essa obra rica que você vem desenvolvendo. Parabéns! E falando de projetos, obras ricas, nós conhecemos a professora doutora Helenice Joviano, que tem um trabalho fenomenal e todo sinopense precisa conhecer. É isso mesmo. Ela tem um canal no YouTube, ela é daqui de Sinop, chamado Palavras em Movimento. O canal basicamente debate aí sobre raça, identidades, preconceitos, racismos e diversidades. Por isso é importante conhecer. E lógico, ela tudo vai falar pela literatura, pela arte, pela discussão da história. Vamos conhecer a nossa querida Helenice Joviano com este trabalho.
Quando a vida explode e me faz romper as estruturas do mundo, desconstruo paradigmas e me torno responsável de ti. Quando as dúvidas e os porquês dissipam meu silêncio, desassossega meu íntimo, te coloco no colo e trago a lembrança que os buracos rasgados e firmados no tempo costuram-se em solidão. Se percebo suas decepções, me esforço em mostrar que nos abismos desviamo-nos a lugares de esperanças e deixo conselhos. Suba e desça degraus, um de cada vez. Não te metas com os olhos dos outros, alcance pontes de esperança. Voe altos voos, vença o infinito das impossibilidades e pelos teus olhos encontrarás o caminho certo. Sou mãe. Meu nome é Helenice Joviano Roque de Faria, sou docente no estado de Mato Grosso, moro em Sinop e desde 1999, quando saí de Minas Gerais, me tornei mato-grossense. É neste lugar que me constituo e me construo como mãe, como docente, como pesquisadora e tenho me debruçado muito no estudo da linguagem. E cada vez mais vou entendendo que quanto mais se debruça sobre a linguagem, sobre o estudo da linguagem, muito mais você carece de conhecer a linguagem. Portanto, meu fazer poético iniciou desde muito tempo, o meu gosto pela literatura é desde muito tempo, porque embora meus pais eram semi-analfabetos, eles nos incentivavam à leitura, especialmente a leitura de literatura brasileira. Bom, na graduação, fui convidada a entrar no campo da linguística. No mestrado, e o meu mestrado, eu devo lembrar que também fiz o mestrado pela Universidade do Estado de Mato Grosso, mestrado em linguística, adentrei-me especialmente nos estudos sobre a formação docente em língua portuguesa. Como formadora que sou, carecia então um olhar mais voltado para a questão da formação docente em língua portuguesa. Quando fui ao doutorado, eu não tive como fugir, eu tive que discutir políticas públicas formativas a professores em situação inicial e situação contínua. Muito bem, e por aí fui e aqui estou como docente, como doutora em linguística. Mas eu queria falar um pouco sobre mim mesma como Helenice. A Helenice é uma negra que sai de Minas Gerais, de uma família de 15 filhos, chega nesse lugar e, mais ou menos como outras pessoas chegaram aqui, desbrava esse lugar, especialmente no sentido de conhecimento. Mas quando eu falo desbravar este lugar, no sentido de conhecimento, não só o conhecimento do outro, mas especialmente desbravando os meus conhecimentos. Isso significa que o meu fazer poético aguçou muito por aqui, desde 2003, então, quando lancei Reflexões em Prosa e Verso. 2005 lancei Vertigens, 2009 lançamos Balaio de Poesias e, por fim, Mulheres Reunidas, que são coletâneas organizadas por mim. Eu sou apaixonada pela linguagem. Também, esse ano, pude retirar do baú um projeto pessoal. Meu projeto pessoal envolve discutir questões como raça, identidades, racismos, preconceitos e tantas outras coisas mais que nossa sociedade não gosta de discutir, mas enquanto pesquisadora sou convidada a essas discussões. Convido você então a conhecer o meu trabalho através do canal Palavras em Movimento. Convido você a acessar também o meu Instagram, quando converso muito sobre esses assuntos. E quero agradecer porque você está podendo dialogar comigo. E eu espero que o meu testemunho aqui, como professora, como negra, possa instigar muitas outras pessoas. Meu abraço a todos vocês. Eita, que legal, viu?
professora Helenice Joviano. Ela também estará em nosso programa assim que a gente puder receber convidados para falar um pouco desse canal. Gente, esse canal ele é muito bem visto nas universidades estaduais em Mato Grosso. A professora é super respeitada e tem uma vasta obra em publicação. Para você ter uma ideia, em 2003 ela publicou Reflexões em Prosa e Versos, em 2005 Vertigens, em 2009 Mulheres Reunidas e em 2011 ela publicou o Balaio de Poesias. A gente fica muito feliz e, Marcos, para você ter uma ideia, lecionei para o filho dela. Todo mundo que vem aqui parece que eu lecionei, eu estou ficando velho, eu estou achando. Mas, excelente professora na universidade, parabéns, e a gente quer você aqui no nosso programa para falar muito mais sobre esse canal. Mas para deixar um tiquinho aí de gostinho do que ela produz no canal, no YouTube, Palavras em Movimento, nós trouxemos aqui um vídeo para você conhecer mais sobre o trabalho. Roda o vídeo. Voo com asas abrasadas e aladas. Primeiro ato. Vou com pés descalços apressados, na busca pelo efêmero. Segundo ato. Caminho em pedras cortantes, nas trilhas propostas pela vida. Terceiro ato. Vou arrastando nas agruras marcadas de solidão. Caio nas covas que outrora prepararam-me. Ato final, atos da vida. Que coisa linda, né? A gente selecionou aí um que ia tocar e trazer à frente as mulheres. Parabéns mais uma vez pela iniciativa, pelo projeto. E em breve convido para estar aqui, para a gente conversar e brincar um pouquinho. E você que está aí em casa, o que está achando do nosso programa, sem convidados, nós estamos tentando trazer para você, para ficar mais perto. Você que está em casa, qual livro que você está lendo? Para você ter uma ideia, agora o Literocos vai trazer para vocês os 3 livros mais vendidos nas últimas semanas. E você pode colocar aí para nós se você já leu algum deles e o que você está lendo nessa quarentena. Olha só o top 3. No top 3, nós temos a obra Todo Santo Dia, da nossa querida Andresa Carício. A Andresa Carício, gente, propõe atitudes práticas e aplicáveis que modificarão suas sinapses neurais para ter uma vida mais próspera e com significado. Com todos os desejos realizados, filhas amadas, um marido pelo qual sempre for apaixonada, casa dos sonhos, emprego estável e satisfatório, havia um desgaste, uma exaustão na rotina, a falta de força e de vida para sustentar tudo pelo que batalhou durante anos para conquistar era aterrorizante. E aí, você já leu esse livro? Se você já leu esse livro, conte para nós aí no Facebook. E olha, para você ter uma ideia, Marcos, esses 3 livros aí têm uma mera semelhança, depois a gente vai discutir. Será que nós estamos precisando desse tipo de livro? Então, esse, por exemplo, falou um pouquinho que a mulher basicamente tem tudo, mas ela tem sempre aquela angústia de perder tudo, né? Ou de como manter tudo isso. Olha só o top 2. No top 2, nós temos a obra Mais Esperto que o Diabo. Olha só o livro. Escrito em 1938, após uma das maiores crises econômicas e precedendo a Segunda Guerra Mundial. Este livro não somente é uma fonte de inspiração e coragem, mas deve ser considerado um manual para todas aquelas pessoas que desejam ser mais espertas que seus sonhos, problemas e limitações. Pois, como o próprio Rio fala, em toda adversidade existe uma semente de benefício equivalente. E aí, você conhece este livro? Se conhece, diz aí o que você achou. E se você se interessou pelo livro, também diz aí. Olha só o top 1. O top 1, que é o livro mais vendido nas últimas semanas. Chama-se
Decida Vencer. Preste atenção nessa sinopse. Eduardo Volpato, que é o autor do livro, ele traz um método poderoso e eficaz para que você consiga criar um círculo de entendimento em sua vida e mude o que está travando o seu sucesso pessoal. Será que nós estamos tão angustiados ou não estamos tão firmes naquilo que nós estamos fazendo? Né? Então, os 3 livros têm uma mera semelhança e são os mais vendidos. Marcos, aquela sensação de angústia, será que vai conseguir passar? Nós estamos vivendo tempos sombrios aí, pela pandemia, pelas crises econômicas, políticas. Será que... Você já leu algum desses livros ou não? Parece que o livro está mais para autoajuda, né? De como você segurar as pontas aí em dias tão difíceis. Você já leu algum desses livros? Fala para nós aí que livro que você está lendo nesta quarentena. A gente também quer conhecer um pouquinho sobre você. Agora, para finalizar o nosso bloco, nós vamos trazer mais um Fique Sabendo. Para você ter uma ideia, nós vamos falar agora do nosso querido William Shakespeare. Olha só o nosso querido William Shakespeare. Ele basicamente começou a escrever poesia, que hoje a gente gosta muito, devido a um surto de praga que ocorreu na Europa. Todos os teatros de Londres foram fechados entre 1592 e 1594. 2 anos, tudo fechado, principalmente o teatro, e ele começou aí a escrever suas poesias. Então, quantos William Shakespeare nós teremos nesta quarentena? Então, exercite, escreva, leia, opine, né? É importante. Solte essa angústia, porque nós estamos vivendo tempos muito angustiantes. Então, escreva mesmo. Se você tem aí um projeto bacana, se você escreve poesias, livros, quer falar um pouco do seu trabalho? Mande o vídeo aqui para nós, que nós vamos colocar para todos conhecerem. E no próximo bloco nós vamos dar dicas de leituras para as crianças aí em casa. Fique ligado, Literocos! Você ainda não conhece a Multiware Tecnologia? Bom, então te convido a conhecer nossa história de sucesso. Estou na Multiware Tecnologia desde o início. Passamos por muitos desafios, mas nunca pensamos em desistir, pois nosso objetivo é oferecer cada vez mais serviços de qualidade aos nossos clientes. Em 2017, estamos completando 17 anos no mercado de tecnologia da informação. Nascemos com o desejo de ser algo mais. Não queríamos simplesmente prestar um serviço de tecnologia. Queríamos oferecer soluções para conectar as pessoas ao mundo e com o que é mais importante para a sua vida. Hoje somos reconhecidos nacionalmente entre as melhores empresas de telecomunicação. Participamos de encontros e feiras, levando o que é melhor e mais moderno. Conectamos nossos serviços e nossos produtos a mais de 3 milhões de usuários finais em todo o país. Atualmente somos 50 profissionais, movidos por tecnologia, com a preocupação de encurtar distâncias e trazer soluções que te levam para o futuro. Multiware Tecnologia, www.multiwaretecnologia.com.br. Bruna, o que você tá fazendo? Ah, oi! Emitindo fatura da TW Speed. E você resolve tudo pelo celular? Aham, a TW Speed tem aplicativo próprio. Vantagem de ter um suporte local, né? E você não gasta internet com isso? Não, a TW Speed não tem franquia de dados. Falando nisso, olha aqui. Como TV mais internet na fibra 50 mega mais 35 canais por apenas R$ 99,90 por mês. Vem pra TW Speed. Prontinho, agora eu vou trabalhar. Ligue ou chame a gente no WhatsApp. TW Speed, uma empresa do grupo Adebrax. Você ainda não conhece a Multiware Tecnologia? Bom, então te convido a conhecer nossa história de sucesso. Estou na Multiware Tecnologia desde o início. Passamos por muitos desafios, mas nunca pensamos em desistir, pois nosso objetivo é oferecer cada vez mais serviços de qualidade aos nossos clientes. Em 2017, estamos completando 17 anos no mercado de tecnologia da informação. Nascemos com o desejo de ser algo mais. Não queríamos simplesmente prestar um serviço de tecnologia. Queríamos oferecer soluções para conectar as pessoas ao mundo e com o que é mais importante para a sua vida. Hoje somos reconhecidos nacionalmente entre as melhores empresas de telecomunicação. Participamos de encontros e feiras,
levando o que é melhor e mais moderno. Conectamos nossos serviços e nossos produtos a mais de 3 milhões de usuários finais em todo o país. Atualmente somos 50 profissionais, movidos por tecnologia, com a preocupação de encurtar distâncias e trazer soluções que te levam para o futuro. Multiware Tecnologia, www.multiwaretecnologia.com.br. Bruna, o que você tá fazendo? Ah, oi! Emitindo fatura da TW Speed. E você resolve tudo pelo celular? Aham, a TW Speed tem aplicativo próprio. Vantagem de ter um suporte local, né? E você não gasta internet com isso? Não, a TW Speed não tem franquia de dados. Falando nisso, olha aqui. Como TV mais internet na fibra 50 mega mais 35 canais por apenas R$ 99,90 por mês. Vem pra TW Speed. Prontinho, agora eu vou trabalhar. Ligue ou chame a gente no WhatsApp. TW Speed, uma empresa do grupo Adebrax. Estamos de volta com o nosso programa Literoucos, um programa que fala sobre a cultura, que fala sobre a arte, que fala sobre a literatura. E como eu falei no início do programa, nós perdemos muitas personalidades na área da cultura. E o nosso querido Rodrigo Santoro fez uma homenagem a todas essas perdas. E eu acho assim, um vídeo muito belo, assisto diariamente. Essa semana assisti muitas vezes e eu quero compartilhar com você essa homenagem belíssima à cultura brasileira. Olha só o vídeo. De repente, entrávamos em um abril despedaçado. Uma terra estrangeira. O invasor nos desestabilizou completamente. Todos os dias passamos a receber notícias de uma guerra particular. Suspendemos o baile perfumado. Não por acaso, a Cidade de Deus, a Central do Brasil, o Edifício Master silenciaram. Não vejo mais nem o pagador de promessas. Estamos em uma terra em transe. Nenhum embate entre Deus e o diabo na Terra do Sol explicaria. Tenho sonhos desconexos com cinema, aspirinas e urubus. E com minha vida em Marte. Que horas ela volta? A TV ligada com alguém que dizia: eu receberia as piores notícias dos teus lindos lábios, benzinho. Quem será esse vendedor de sonhos? Às vezes parece que chegamos no limite. Eu sei. Tem que ter estômago. Mas se eu fosse você, ouviria o som ao redor. Olhava para a vida invisível que agora salta diante de nós. Sejamos como nossos pais. E quando tudo isso passar, procure saber qual a idade da Terra. Ela se regenera. Guarde as memórias do cárcere. Planeje um beijo no asfalto. Resgate a inocência. Cultive uma Ilha das Flores dentro de si. Feito tatuagem. E depois colhe os frutos na lavoura arcaica. Nada mais será um bicho de 7 cabeças. A hora da estrela vai chegar. O palhaço vai voltar a alegrar a gente no grande circo místico, que é o filme da minha vida. Viva o povo brasileiro! Olha que coisa bonita, né? A gente percebe como a nossa cultura é rica e precisamos valorizar. Lembrando que uma sociedade sem uma cultura firme, ela é facilmente manipulada e facilmente dominada. Então, viva o povo brasileiro, viva a cultura, que merece, sim, muita valorização. E é por isso que o nosso programa está no ar, né? Literoucos, para realmente firmar as raízes e mostrar a vocês tudo que tem de bonito e de belo. A gente se sente muito feliz em receber sempre você aqui em nosso programa para falar um pouco
da sua obra, um pouco da sua vida, que tanto vai contribuir e contribui para enraizar a nossa cultura. E Literox, além da cultura nacional, valoriza muito a cultura regional. Nos nossos 2 primeiros programas, nós trouxemos aqui a professora doutora Adriana, que fala muito sobre a mitologia, e depois nós tivemos a Cris Oliveira, que basicamente registrou todo o processo da madeira em Mato Grosso, em livros lindos que vale a pena ser conferidos. E assim, aí nós tivemos a parada por causa da pandemia, mas assim que voltar, a gente tem muito orgulho de receber você, que faz parte dessa cultura. Esse vídeo eu gosto muito, o Marcos também adorou aqui, ele gostou muito dessa homenagem. Acho que a gente o tempo inteiro tem que firmar, o tempo inteiro tem que se mostrar orgulhoso de ser brasileiro. E vamos dar continuidade. Agora, nós temos um quadro que são frases que marcaram a história. E eu vou trazer a frase agora do nosso querido Essa de Queiroz, um grande escritor português. Olha só o que ele diz. Ele diz assim: políticos e fraldas devem ser trocados de tempos em tempos pelo mesmo motivo. Eita, Nossa Senhora! O que vocês acharam dessa frase aí? Políticos e fraldas devem ser trocados de tempos em tempos pelo mesmo motivo. Marcos, o que você achou aí? Você acha que tem que ser trocado mesmo de tempos em tempos? Tem? Ele está dizendo que sim, que ele está de máscara. Ele está falando sim, sim. E você acha que sim? Será que nós fizemos aí uma bela cagada? Mas vamos continuar aí o nosso programa Literox. Nós vimos aí uma bela homenagem que foi feita à cultura. Nós temos aí, essa frase ficou para a história e espero que fique nas nossas mentes. Precisam ser trocados de tempos em tempos? Sim. Precisamos sempre alternar e verificar as melhores posições para o povo brasileiro. Lembrando que os políticos não são nossos poderosos. Eles são os nossos servidores. Eles estão lá para nos servir. Nós somos os patrões. É isso que rege a República. Não é isso? Então, vamos à matéria do dia. 7 dicas para você, mãe, na questão da leitura para as crianças. Vamos conferir essas 7 dicas? Olha só. A nossa primeira dica está dizendo aí que nós temos que começar desde cedo. É importante mostrar à criança, gente, como os livros podem ajudá-la a desenvolver a imaginação e a criatividade. As crianças devem ter contatos desde cedo com os livros. Os bebês precisam tocar, visualizar as cores e sentir as texturas. É importante, gente, isso porque quando a gente se transforma em um profissional, né? Então, por exemplo, eu vou ser um arquiteto, eu vou ser advogado, qualquer profissão, se você não tiver criatividade e imaginação, cai por terra. Então você imagina você contratar aí um arquiteto e falar assim, ó, eu quero que você monte o design de interiores aqui da minha sala. Se ele não tiver criatividade, se ele não tiver imaginação, ele vai te entregar sempre o arroz com feijão. Você precisa ser surpreendido. Então, eu sempre falo isso para os meus alunos, nós precisamos basicamente de profissionais capacitados, tanto na sua profissão quanto na imaginação. Veja a segunda dica. A segunda dica diz o seguinte, dê o exemplo. É muito mais fácil uma criança começar a se interessar por leitura quando os pais também se interessam. Os pais precisam dar exemplos e as crianças o seguem. Os pais precisam começar a incentivar as crianças contando histórias, lendo para a criança, explicando a história. Dessa forma, a criança perceberá o interesse dos pais pela leitura e ficará mais fácil desenvolver esse hábito. É legal esse tópico, gente. Por quê? Porque a criança, quando ela vai crescendo, ela vai vendo o pai e a mãe como seu espelho. Eles amam, eles idolatram. E se você já tem um costume de leitura e você fica feliz por isso, ele quer fazer você ficar feliz. Então ele vai pegar os livros, ele vai começar a mexer, ele vai começar a ler, ele vai querer contar a história para você.
Né? Hoje a gente vê, por causa do tempo, às vezes o filho entra no carro, quer falar assim, mãe, hoje na escola, é uma história, né? Mas ele vai falar, hoje na escola, a mãe fala assim, depois você me fala isso. Ou tipo assim, nem escuta o que ele está falando. Nós precisamos, para ser ouvido, escutar também. E dar o exemplo. Leia, sempre tenha à mão um livro, é muito importante. Olha só a nossa terceira dica. Preste atenção. Na nossa terceira dica de hoje é a atração pelas gravuras. É isso mesmo. Para iniciar o hábito da leitura, é importante que você ofereça às crianças menores livros que contenham mais gravuras do que escrita. Isso vai aumentar o interesse delas por livros e aos poucos pode ir aumentando a quantidade de escrita. O que a gente sempre faz, que é legal, por exemplo, eu como professor de língua portuguesa, é importante as crianças aí desde o início, é legal quando você contar uma história, mostrar para ela, né, as gravuras, deixar com que ela desenhe uma gravura que ela mais gostou da história, e aí você pergunta para ela o que ela está desenhando, né, e aí ela vai te explicar. Aí ela vai, na verdade, te devolver a história. É muito importante. Então vamos agora para a quarta dica. A quarta dica também é muito importante, hein? Tá assim, conte histórias. Os pais precisam reviver aquele hábito antigo de contar histórias para as crianças na hora de dormir. Isso aumenta incrivelmente seu desempenho criativo, além de aumentar também a curiosidade da criança por histórias. Ler em voz alta para a criança também ajuda a compreender melhor as histórias, aprender novos vocabulários e aumentar a compreensão da fonética. É mais uma forma de os pais participarem desta fase tão importante de alfabetização. Então a gente percebe que hoje, né, o pai está possivelmente fazendo trabalho em casa aí, e aqueles pais que já voltaram ao trabalho, é importante à noite pegar um livrinho, ir para a cama com seu filho e contar uma história. Ali você vai sentir o calor, né? Como é ser mãe, como é ser pai, e a devolutiva dessa criança. É muito importante. Lá também você vai conseguir verificar todo o dia dessa criança. Muitas vezes ela tem algo importante para te contar. Então vamos para a quinta dica de hoje. A quinta dica de hoje está dizendo sobre a biblioteca. Nós sabemos que a gente não pode ir à biblioteca por causa da pandemia. Porém, tem sempre uma biblioteca aí perto da sua casa? Se tiver, leve seu filho com frequência e deixe escolher os livros que mais lhe chamam a atenção. Não há idade para visitar a biblioteca. Portanto, quanto antes a criança tiver este contato, mais fácil para desenvolver o hábito da leitura. Para você ter uma ideia, eu fiz o meu lançamento do livro Rapunzel no Reino das Trevas e no Reino das Fadas na Biblioteca Municipal de Sinop. E muitos que foram convidados não sabiam onde era a biblioteca, para você ter uma ideia. Né? Então, a biblioteca precisa ser visitada. Né? E nós também precisamos atualizar, né, a biblioteca. Então, o poder público necessita atualizar a biblioteca, fazer da biblioteca hoje uma sala de leitura, porque é mais interessante. Olha só a dica número 6. A dica número 6, nós estamos dizendo para você apresentar aí vários gêneros literários. Após a criança já estar familiarizada com os livros e estar começando a desenvolver o hábito da leitura, é importante que os pais ou os professores apresentem vários gêneros literários. Assim, a criança poderá se identificar melhor aí com o estilo e aumentar ainda mais o interesse pela leitura. Então, assim, não é só o narrativo. O narrativo, no início da criança, é espetacular para você mostrar a ele, né, grandes histórias. Mas aí você vai trocando gêneros, vai mostrando outros tipos de textos para que ele comece a entender também o funcionamento do mundo. Vamos para a última dica. Preste atenção. Nessa 7ª dica, tem que ter na sua casa aí um dicionário infantil. É isso mesmo. A partir do momento em que as crianças têm um contato maior com o vocabulário, sempre existirá dúvidas. E você precisa estar preparado para saná-las. Os dicionários infantis trazem muitas figuras e cores que remetem aos significados, facilitando muito a compreensão da criança. Desta maneira, sempre que a criança tiver alguma dúvida sobre os significados, é importante ensiná-la a procurar sozinha ou fazer isso juntos. O pessoal diz assim, é vergonhoso
eu sempre ouço muito, né? É vergonhoso consultar o dicionário. Vergonhoso é você sempre escrever errado. Isso é vergonhoso, né? Ou não saber. Você usa uma palavra e nem sabe o significado dela. Você ouviu, achou legal naquele contexto e prolifera. Não, o dicionário é para ser usado mesmo. Então não importa a sua idade. Da criança hoje é mais legal o dicionário, por quê? Porque tem figuras, né? Tem gravuras. E vai explicar de uma maneira bem lúdica para ela. Então é importante você ter aí na sua casa um dicionário infantil. E quando ela não souber a palavra, é importante você procurar junto com ela, ou se já ensinou, ou se já fez esse processo, deixá-la encontrar. Tudo bem? E o que você achou do nosso programa hoje, Literoucos, que chegou aí basicamente no individual, mostrando para vocês as notícias. Como eu falei, nós tivemos várias personalidades aí que foram perdidas nesses últimos 2 meses. Em cada programa nós vamos falar de uma delas. Hoje nós falamos de Rubem Fonseca. E como a gente também não pode receber os convidados aqui, muitos escritores enviaram seus vídeos para dar dicas de leitura. A escritora Lene Ziliotto também fez isso. Olha só a dica dela. Olá, eu sou a escritora Lene Ziliotto e olhem quem está aqui comigo, as 3 bonecas personagens do meu livro infantil. Maria Eduarda, Maria Elizabeth e Maria Joana. Este é o meu livro infantil, também traduzido para o inglês, e vocês o encontram ele na papelaria do estudante. Leiam em casa, leiam Uma Floresta, uma Menina, um Manequim, da escritora Lene Ziliotto. Beijos. De repente, entrávamos... Em breve, a Lene Ziliotto também estará em nossos estúdios para falar um pouquinho sobre a sua obra, escritora gaúcha, que está aqui em Mato Grossense há alguns anos. E já registrou grandes personalidades de Sinop, pelo que eu vi em suas últimas publicações. Lene está mais que convidada para vir assim que tudo se acalmar. E você? Aí, o que anda lendo? Você que escreve poesias, que publicou livros, que tem um projeto bacana voltado à arte. Que tal você divulgar aqui no nosso programa? Mande para nós, que nós teremos um orgulho imenso de colocar aqui no Literoucos. O nosso programa fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E na semana que vem, às 10 horas, tem mais. Literoucos, continue lendo. De repente, entrávamos em um abril despedaçado. Uma terra estrangeira. O invasor nos desestabilizou completamente. Todos os dias passamos a receber notícias de uma guerra particular. Suspendemos o baile perfumado. Não por acaso, a Cidade de Deus, a Central do Brasil, o Edifício Master silenciaram. Não vejo mais nem o pagador de promessas. Estamos em uma terra em transe. Nenhum embate entre Deus e o diabo na Terra do Sol explicaria. Tenho sonhos desconexos com cinema, aspirinas e urubus. E com minha vida em Marte. Que horas ela volta? A TV ligada com alguém que dizia: eu receberia as piores notícias dos teus lindos lábios, benzinho. Quem será esse vendedor de sonhos? Às vezes parece que chegamos no limite. Eu sei. Tem que ter estômago. Mas se eu fosse você, ouviria o som ao redor. Olhava para a vida invisível que agora salta diante de nós. Sejamos como nossos pais. E quando tudo isso passar, procure saber qual a idade da Terra. Ela se regenera. Guarde as memórias do cárcere. Planeje um beijo no asfalto. Resgate a inocência. Cultive uma ilha das flores dentro de si. Feito tatuagem. E depois colhe os frutos na lavoura arcaica. Nada mais será um bicho de 7 cabeças. A hora da estrela vai chegar. O palhaço vai voltar a alegrar a gente no grande circo místico, que é o filme da minha vida. Viva o povo brasileiro!